Olá, nossas veias ainda sangram as dores da ditadura militar. Daí a intensa atualidade da obra de Luiz Fernando Imediato, nosso entrevistado de hoje. Imediato está relançando Não Passarás pelo Jordão, uma coletânea de contos e novelas que tem o jogo entre repressão e resistência como pano de fundo. E deste debate surgem as cenas de intensa crueldade e realismo. Na dica de leituras, as pequenas tragédias cotidianas. A gente analisa Você Verá, de Luiz Vilela, e Três Viúvas, de Liliane Prata. Nossa conversa agora é com Luiz Fernando Imediato. Luiz, bom, vamos começar a falar um pouco sobre sua carreira literária, né? Você ficou muito tempo sem escrever ficção, né? Sim. Uns 20 anos, pelo menos, né? Quer dizer, como é que foi esse intervalo aí? Um quarto de século. Na verdade, eu comecei a escrever muito cedo, publiquei meu primeiro livro em 1977, com 25 anos. Mas o que acontece é que a minha carreira literária durou 10 anos, se tanto. Eu publiquei 8 livros. Depois fui envolvido pelo jornalismo, pela política, e eu criei uma editora, a Geração Editorial, eu sou o sócio proprietário dela. Me envolvi em outras atividades, cinema, estou produzindo filmes. Mas agora, né, que eu estou meio que me aposentando, então eu voltei a escrever. Eu estou escrevendo um romance agora, que deve ficar pronto em um ano mais ou menos. Toda a sua obra foi muito marcada pela discussão política, da situação política no momento. Na verdade, Maurício, eu comecei a escrever nos anos, final dos anos 60 e início dos anos 70, um período duro da ditadura militar, de censura, repressão. Então, naturalmente, como era um jovem rebelde, eu fui escrever sobre rebeldia. E o interessante é que eu não tinha noção do perigo. Enquanto o Vladimir Herzog era assassinado na prisão, e quando tinha a luta armada, confronto dos dois lados, eu escrevia contos com o título de Como Estrangular um General. Ainda bem que eu fui preso só 3 vezes, mas aquela prisão que você vai, leva um susto, passa uma noite lá e sai, né? Mas nunca tive nenhum problema sério, ainda bem, não é? Mas amigos meus morreram, amigos meus lutaram. E hoje estamos aí, 50 anos do golpe militar. Você já pode ver hoje, com esse distanciamento que o golpe militar, que os militares e a elite burguesa da época chama ainda de revolução, né? A Revolução de 1964. Na verdade, foi um golpe, e foi um golpe muito violento, né? Dizem que não, que no Chile foi pior, foi mais sangrento, na Argentina foi, mas no Brasil também houve sangue, houve morte, houve tristeza muito. Você retrata um tanto disso na reunião. São 3 novelas e alguns contos do Não Passarás do Jordão, né? Que ele é bem o reflexo disso e foi escrito nesse período, né? Foi. Como é que você vê esse livro hoje? Esse livro foi publicado em 1977. Esse livro, Não Passarás o Jordão, ele teve uma edição em 1977 que não era com todas essas histórias, mas as histórias que foram publicadas em 1977 estão dentro desse livro. Tem outras, tem uma que é inédita e outras de outros livros que tratam do mesmo tema, ditadura militar, então nós julgamos todos nesse volume. Eu acho que, à luz de hoje, é muito importante para as novas gerações ler, não esse meu livro, esse e outros que tratem do mesmo tema, e livros de história, para entender o que foi aquilo. Porque você conversa hoje com estudantes, com jovens, eles não fazem a menor ideia do que foi o tal golpe militar de 64. Assim como a nova geração não tem ideia do que era a inflação, daquela inflação de 80% ao mês, eles não fazem a menor ideia do que era você receber um dinheiro hoje e amanhã ele já valer menos, também não tem informação. E é interessante isso, não tem muita informação sobre a história recente do Brasil. Acho importante refletir sobre a história até para que a gente fique alerta para que esses fatos como esse não se repitam. Você trabalha muito personagens históricos nessa sua ficção, sobretudo Não Passarás no Jordão, como o João Goulart. Essas pessoas, elas estão ali, há um misto de história com ficção. Então, como é que foi esse diálogo? É que a minha literatura ela é muito autobiográfica. Mesmo meus contos, minhas novelas que não tratam de política, tratam da minha vida.
eu acho muito difícil você, mesmo que você faça ficção, você tenha personagens imaginários, histórias imaginárias, eu sempre tenho um ponto de partida calçado na realidade. Não é? Então, o Não Passarás o Jordão é uma história de uma moça de 20 e poucos anos que é presa, torturada barbaramente. Podia ser quem? O nome dela no livro é Cláudia B. Podia ser a presidente Dilma, não é? Então, que foi presa e torturada na mesma época. Né? Então, tem o general Geisel, o Vladimir Herzog, que foi morto, foi assassinado na prisão, tem o senador Paulo Brossard. Então, eu misturo personagens históricos com personagens fictícios, de tal maneira que você não sabe o que é ficção e o que é realidade, mas o fato é que aconteceu. Aconteceu com outras pessoas, com outros personagens, mas aconteceu. O que se percebe também nessa sua discussão é um pouco daquilo que se chamou de literatura fantástica. Quer dizer, a leitura que a gente pode fazer hoje, pelo menos do Descimento, é que a realidade à época era tão absurda que o próprio absurdo não conseguiria contá-la. Exatamente. Como é isso também? Então, e também é isso que você percebeu muito bem, quer dizer, a realidade tão absurda que o maior absurdo ainda é insuficiente para mostrar aquele absurdo, e também pelo fato de que, como havia a censura e a repressão, às vezes você escrevia uma coisa de outra maneira, de uma forma para escapar da censura. Eu tive vários contos censurados. Não é? Então, eu ganhei prêmios literários que me foram negados na semana seguinte por causa do conteúdo. Então, é muito interessante isso. Mas, enfim, é uma maneira também de você, na época, escrever dessa maneira, você escapar da censura. Isso também aconteceu na música, né? Chico Buarque fez muito isso, escreveu músicas com pseudônimo, né? Julinho da Adelaide. Às vezes a linguagem é cifrada, né? Hoje não é necessário mais isso, né? Hoje se faz isso por charme. Agora, há um outro aspecto também do livro que me chamou muito a atenção, é que há uma certa ingenuidade, sobretudo nos resistentes, diante da força. Eles não tinham ideia da força que eles estavam enfrentando, né? Quer dizer, também foi um espírito da época, né? Então, hoje, você refletindo hoje sobre o que aconteceu naquela época, você vê que logo depois do golpe, Leonel Brizola sai do país, tenta organizar um grupo de guerrilha na Serra do Caparaó, com apoio de Cuba, não consegue. E o que acontece nos anos 70, no final dos anos 60 e início dos anos 70, é que vários grupos de esquerda, de operários, alguns militares progressistas, e estudantes e membros do Partido Comunista do Brasil, não do PCB, eles avaliam erroneamente, os líderes erroneamente e os combatentes ingenuamente que poderiam criar no Brasil focos guerrilheiros. Foi uma ingenuidade. Todos eles hoje, com raríssimas exceções, admitem isso, que foi um erro. Na verdade, eles montaram grupos de guerrilha urbana e também rural lá na Amazônia, que foi a guerrilha do Araguaia. Mas o povo não sabia o que era isso. Então, para a população, e nos anos do milagre, Brasil crescendo, anos 70, no período Médici, o que o povo via que eram bandidos que assaltavam bancos. Olha que ironia. Mas, de qualquer maneira, eu tive muitos amigos que entraram na guerrilha, alguns morreram, outros estão aí, outros estão aí no governo, né? Venceram de uma maneira ou outra, venceram na democracia. Não venceram a luta armada, mas venceram na democracia. Né? A Dilma era uma guerrilheira, eleita presidente da República. O que se pergunta hoje é o seguinte, evidentemente nós tínhamos que derrubar o governo militar, porque ele não era legítimo, era uma ditadura. Tínhamos que voltar com a democracia. Mas o que se pergunta hoje é se esses grupos guerrilheiros de esquerda, uns de linha chinesa, outros de linha soviética, tivessem vencido, o que seria o Brasil hoje? Seria uma democracia? Também não seria. Então, são as ironias da história, né? Os guerrilheiros venceram. Eu estou publicando um livro na minha editora que chama exatamente isso, Os Vencedores. São biografias que se cruzam
de artistas, de ex-guerrilheiros, de pessoas que lutaram pela derrubada da ditadura no Brasil. Não vou dizer que lutaram pela democracia, porque não era bem uma democracia que eles queriam. Eu falo isso de coração aberto. E então chamo os vencedores. E tem um depoimento dramático de um militar que ele diz assim, hoje nós militares temos vergonha de falar sobre o nosso passado, enquanto eles estão no governo, mandando em nós. Então, é história. História que dá muitas voltas. Você falou um aspecto que é interessante sobre como a população via isso tudo, né? Há um diálogo no seu livro que é bem representativo nisso, que, interrogado, um camponês começa a dizer, não, mas ele era um rapaz tão bom, ele é terrorista, como é isso? Ele é um rapaz tão bom que passava receita pra gente, nos curava das feridas e tal. Com o médico que está na guerrilha do Araguaia, Exatamente. né? E a quebra também familiar. Há um depoimento no livro, um conto muito interessante, que é o filho narrando a ida do pai para, sem saber, até de uma maneira ingênua, né? Quer dizer, a família também teve uma parcela muito grande de um legado barra pesada mesmo, né? É verdade. O golpe, na verdade, Maurício, marcou muito a minha família. Deve estrear aí no segundo semestre um filme baseado numa novela minha que chama O Outro Lado do Paraíso. É a história de como meu pai veio para Brasília em 1963. Meu pai vendeu a casa, trocou por um caminhão, veio aqui em Brasília em 63, contratado pela construtora Rabelo para plantar grama. E o fato é que se envolveu no sindicalismo, ele era janguista, brisolista, e ele foi preso em 64, desabou toda a nossa esperança de construir uma vida melhor aqui em Brasília. Nossa família, minha mãe, meus irmãos, nós fomos para a fazenda do meu avô, no norte de Minas. Meu pai ficou preso um tempo e só saiu da prisão, na verdade, porque foi preso arbitrariamente. Porque meu avô, pai da minha mãe, era vizinho da Tereza Alckmin, irmã do que virou vice-presidente da República do Castelo Branco, que é o Zé Maria Alckmin. Aí o Zé Maria Alckmin achou meu pai aí no quartel, sacou ele lá, falou pro meu avô, prende esse indivíduo na fazenda, porque a coisa não está fácil para todos nós. E ficou meu pai lá, digamos, em prisão domiciliar na fazenda. Ficou 3 anos lá na moita. Mas o filme, ele trata da construção de Brasília, dos sonhos, da esperança, das reformas de base, de tudo aquilo e de como o golpe militar afetou a vida de uma família anônima. Porque o que se tem hoje é muito livro e filme também sobre a resistência, sobre a guerrilha, o golpe e a ditadura do ponto de vista dos militantes, dos políticos, dos guerrilheiros, dos combatentes. Não tem nenhuma história com ponto de vista de um qualquer. E meu pai era um qualquer. Tem até uma cena no filme que quando ele é preso, leva um murro, cai no chão, é espancado, e o militar olha para um cabo e diz assim, ué, mas esse aí não é o seu sogro? Porque esse soldado namorava a minha irmã. E o soldado, o recruta, diz, mas ele não tem a menor importância, ele é um Zé Ninguém. Então ele era um Zé Ninguém, mas ele foi preso e o sonho dele acabou. Perdeu-se toda a perspectiva de vida que meu pai e outros milhares de outros como ele tinham com o que vinha tocando lá o governo com as tais reformas de base, que não foram feitas até hoje, né? Era reforma tributária e fiscal, reforma agrária, né? Então, 50 reforma anos... da educação. Da educação. 50 anos depois, nós estamos discutindo ainda as tais reformas de base, quer dizer, as reformas principais, sem as quais o Brasil não vai crescer. Quer dizer, um país rico, sem guerra, sem tufão, sem furacão, sem terremoto, com tanto recurso natural, e a gente fica aí vendendo minério que volta depois na forma de produtos manufaturados. O livro também ele retrata muito um aspecto também interessante, que havia uma parcela dessa comunidade de segurança, desses militares, que acreditavam piamente que estavam combatendo o comunismo internacional, a coisa. Quer dizer, eles também serviram de massa de manobra pelos famosos líderes da Revolução. Eu conheço hoje major
da reserva, ele na época era sargento e ele era agente do SNI. Trabalhou em várias operações na guerrilha do Araguaia e tudo. E hoje ele diz assim, a gente cumpria ordens, nós acreditávamos naquilo, matamos gente. E hoje estamos aqui refletindo. Ele não dorme à noite. Ele não dorme à noite. Porque você tem que ver que tem torturadores sádicos que matavam, que torturavam por prazer. É um absurdo dizer isso, mas tem gente assim, tem seres humanos que atingem esse grau de involução, de selvageria. E outros que tinham suas famílias, os seus filhos eram carinhosos e tinham que cumprir ordem, matar gente. Esse major, é uma pena que não pode dizer o nome, nem ele pode se revelar, mas ele disse que lá no Araguaia mesmo, numa determinada, eles estavam lá com 2 presos jovens. Olha que história terrível. Jovens, um era estudante, outro era um francês, me parece, e ficavam ali, eles ficaram uns 4 meses convivendo, jogando baralho e tal, e de repente vem uma ordem verbal, porque não se escrevia isso, de Brasília, do irmão do general Geisel, determinando, pode matar. E tiveram que, ele falou, mas como vão matar? Gente boa, ingênuos, um coitado de um estudante que acredita nisso. Aí deram um sedativo para os 2, eles ficaram meio grogue, falaram, vamos, a lua está bonita, vamos passear na mata. Foram passear na mata e lá ficaram os corpos. Mataram e enterraram. Faz sentido uma história dessa? Quer dizer, era a crueldade chegada aos seus limites também, né? Quer dizer, mesmo... Perdeu-se o controle, né? Perdeu-se o controle. Veja lá em São Paulo o delegado Fleury, né? Quer dizer, perdeu-se o controle. Teve gente que enriqueceu assim, quer dizer... Hoje você tem um bicheiro no Rio que era um agente... da repressão mesmo. Da repressão, Capitão Guimarães, quer dizer, então... enfim. Né? Agora, analisar esse período na ficção, como você fez durante os 10 anos de sua carreira literária, digamos curta assim, carreira né? literária, eu estou voltando. Está retomando, né? Que está sendo retomada. De certa forma, é um depoimento da época, né? Um depoimento de ficção, mas na ficção dá para transgredir alguns elementos que vão além da história, né? Quer dizer, você, na ficção, percebe no seu livro, quer dizer, os requintes na hora das torturas, né? A personagem mesmo do Não Passarás no Jordão, que ela fica horas ali em pé, sendo, quer dizer, com pontas de sadismo, e ela conta aquilo numa comissão, assim, de uma maneira quase que científica, né? Quer dizer, esse trabalho de linguagem também, ele termina chocando mais do que o mero depoimento de imprensa, por exemplo. É verdade. Né? Quer dizer, a ficção tem esse poder. Tem esse poder de emocionar, de revoltar. É aquela coisa, para que serve escrever? Que sentido faz isso? A literatura muda o mundo? Acho que mudar o mundo não muda, mas pode, eventualmente, mudar as pessoas. Né? Você lê, se choca, se revolta, se rebela. Né? Tem livros que mudam pessoas. E às vezes muda o mundo por um período. O Capital de Marx mudou a história da humanidade por um período curto, mas mudou. Você agora está escrevendo um novo livro. Esse novo romance não reflete esse período. O pior é que sim. Esse novo romance chama Perdição. É um romance que pega exatamente 50 anos da história do Brasil. Ele começa lá em 1960 e pouco e vem até o dia que eu colocar o ponto final, com personagens reais. O presidente Lula é personagem, o general Geisel é personagem, enfim, né? Tem sindicalistas são personagens, é uma história, eu pretendo escrever, não sei se eu consigo terminar, porque é muito ambicioso, vai ser um livro grande, volumoso, pegando um personagem determinado e a trajetória desse personagem ao longo de meio século da vida do Brasil. É um romance ambicioso, não tem na literatura brasileira nada assim parecido, né? Eu também não sei se vou conseguir escrever, porque eu também sou muito humilde, né? Acho que eu peguei uma coisa maior, talvez, do que além da minha capacidade, mas vou tentar.
Estou falando aqui que estou escrevendo, não quer dizer que eu vou terminar, porque 50 anos de história, né? Então é uma coisa ambiciosa mesmo. Depois escrevo esse aí, posso morrer tranquilo. O Ariano está escrevendo um romance há 30 anos e ele garante que vai terminar. É lenda. Ariano, aliás, vem aqui em Brasília em maio, na Bienal do Livro. Não sei se vai dar tempo de falar da Bienal, sou curadora daqui. O Ariano vai ser homenageado nessa Bienal. E ele diz há décadas que está escrevendo essa bendita saga. Eu acho que é uma lenda. Eu acho que é uma lenda. Vamos ver se é verdade. É verdade. E a Bienal está bem organizada? Vai acontecer... Vai acontecer mais uma vez. Né? Segunda Bienal, estamos aí. Né? Ariano Suassuna é o homenageado brasileiro. Eduardo Galeano, o uruguaio lá de Veias Abertas da América Latina, é o homenageado internacional. Nós temos 140 autores, são 40 estrangeiros e 100 e poucos brasileiros. Vai ser uma grande festa, entrada gratuita, uma festa do povo, festa do livro. Espero que seja um grande sucesso. E tem um aspecto... De 12 a 21 de abril. Né? Que é o aniversário da cidade, né? E tem um aspecto, digamos assim, temático da Bienal, que é curiosa, porque ela é a Bienal do Livro do Brasil. Não é, quer dizer, ela não se restringe à cidade. Não, quer dizer, ela tem um aspecto nacional também. Nacional, né? Dá até uma polêmica aqui, porque Brasília tem 320 e tantos escritores cadastrados numa entidade aí. E só tem espaço lá para 30, né? Então os outros 300 ficam reclamando. Mas como? A Bienal de Brasília não tem espaço para os escritores de Brasília? Tem, mas não tem para todos, assim como não tem para todos no mundo, no planeta Terra, né? Isso sem contar com os não cadastrados. Sem contar com os não cadastrados. Imediato, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Arrancar a vida dos lugares mais improváveis. Os escritores, verdadeiramente atentos ao seu ofício, ensinava Altran Dourado, devem olhar para todos os lugares em busca de histórias dignas de serem contadas. Luiz Vilela faz parte desta linhagem. Em seu mais novo livro, Você Verá, lançado pela Record, ele volta ao conto para registrar histórias singelas e até ingênuas, mas em todas as 11 narrativas há sempre aquele halo de vida e beleza. Luiz Vilela, já se disse várias vezes, é um mestre da narrativa curta e do diálogo. Nesta nova reunião de contos, os dois predicados voltam a se encontrar. Também aqui é retomada uma certa visão docemente melancólica da existência. Os homens sofrem suas desilusões. A própria condição de vivente traz melancolia, mas em tudo há um respiro de otimismo e esperança. É como se a ingenuidade desembarcasse em todos os espaços. Com isso, Luiz Vilela cria uma literatura escudada no lirismo e na busca da importância dos fatos menores, como a saudade que se sente de uma lagartixa. Você Verá é mais um desses livros que se lê com esperanças na ressurreição do ser humano. A literatura, felizmente, trabalha em todos os extremos. Se alguns autores preferem manipular as vidas que correm quase em segredo, outros optam por dramas mais intensos. É o caso de Liliane Prata. Em seu novo romance, Três Viúvas, lançado pela Planeta, a escritora mineira conta as dores de 3 mulheres que, unidas pela viuvez, buscam caminhos para reestruturar as próprias vidas. O enredo corre a partir da viuvez de Cláudia. Depois de perder o rumo profissional, vive uma depressão marcada pelas impossibilidades de uma reviravolta. Neste ponto, conhece Isis, que era feliz até perder o marido. As duas se unem à mãe de Isis, também solitária, e daí buscam a reconstrução dos dias. A história transcorre a si mesmo, sem grandes surpresas, mas esta previsibilidade termina por depor em favor da autora. Liliane usa uma linguagem coloquial e corriqueira para escrever quase que uma crônica de vidas normais, que, diante de um impasse, buscam reconquistar a tranquilidade. Um livro, enfim, de leitura leve e agradável. Os aspectos fantásticos de vidas comuns, Você Verá, de Luiz Vilela, e Três Viúvas, de Liliane Prata.
O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.